Olá pessoal, tudo bem? Então vamos atualizar aí a situação do Tesouro Direto do mercado financeiro. Tem muita coisa que aconteceu de segunda para cá, né? E a gente observou aí uma recuperação do mercado que eu posso dizer para vocês impressionante. Bom, nós tivemos aí na segunda-feira, dia 26 de abril, a divulgação do Focus. E olha, diminuiu, falando sobre o PIB, tá? Diminuiu a velocidade de queda. Isso é bem interessante, né? Então aqui, enquanto nós temos consultorias internacionais falando em 10% de retração do PIB brasileiro no cenário pessimista, aqui no Focus, que é a mediana, né? Ou seja, a mediana é aquele valor que separa metade das opiniões. Então, menos 3,3 de PIB significa que a metade desses 85 analistas ou casas de análise que responderam, metade acredita que será menor e metade acredita que será maior, certo? Esse é o valor da mediana. É assim que o Focus usa, né? Isso é a mediana, é o valor que separa ao meio todas as projeções. Bom, IPCA, mais uma leve queda aí ficando na casa dos 2,20, que é o que nós já mostramos no último vídeo. Dólar em 4,80 e Selic em 3%. Mas vejam que interessante, a Selic não mudou tanto aqui neste ano, mas para os anos futuros. Para 2021, a previsão já é de uma alta para no máximo 4,25. Isso é algo assim surreal, né? Porque vejam que não tem como alguém querer falar em 8%. Não tem, porque quem falar em 8% vai ser taxado de, no mínimo, desinformado agora, com a circunstância que nós temos. E para 2022, eles botaram aqui 5,88, mas é para dizer assim: nós achamos que não chega a 6%, mas não sabemos quanto. É isso, tá? Essa é a tradução. Não chegará a 6% em 2022, mesmo com potencial estresse de eleição majoritária. E aí, 2023, aí eles dão o braço a torcer à imprevisibilidade e colocam 6%. Eu leio assim a situação, né? Mas vejam só, pessoal. O PIB que a cada boletim do Focus vinha caindo 1% por semana, agora meio que se estabilizou em algo como menos 3,3. Muito interessante isso aí. Então, assim, ó, eu vejo o boletim Focus nessa parte do PIB aí com olhos positivos. Acho que não, o PIB brasileiro não vai para menos 10, como a UBS projeta, no cenário pessimista, claro. Mas essa questão da inflação continua me dividindo bastante. E aí nós vamos abordar aqui o IPCA 15, gente, que saiu na terça-feira. IPCA 15 é o IPCA do meio do mês, né? E vejam, pessoal, surpreendentemente, menos 0,01. Por que eu falo dessa forma? Porque a gente está vendo aí uma pressão no grupo alimentos, no núcleo. Olha aqui, ó, e ele aparece. Então o dado, o índice, está bem coletado. Ele reflete aqui uma alta de quase 2,5%, pessoal. Isso aqui é significativo. Quando a gente vê assim que alimentação e bebidas, no contexto da crise, de restrição aos movimentos e tal, foi o setor aí que para as pessoas comuns, para o cidadão comum, foi o único setor da economia em que ele interagiu, certo? Foi sair de casa para comprar alimentos, né? Não tem, isso aqui não se discute. E olha aí o que aconteceu. Então, gente, ao mesmo tempo em que eu vejo que todos os demais núcleos estão bem comportados, com deflação e transporte menos 1,4, artigos de residência menos 3. Quando a economia estiver totalmente reaberta, será que isso aqui se mantém? É uma pergunta.
É só uma pergunta, certo? Mas é aquilo, né, gente? Talvez, como foi o único núcleo que teve alta, mas foi o único núcleo onde a população interagiu com a economia. Então eu acho que a gente está no, digamos assim, no fio da navalha, né? Eu acho que se houver um mínimo erro na administração da economia aqui, pode se perder o controle, porque eu não vejo assim como uma maneira de não existir uma pressão em todos os núcleos quando a economia voltar, certo? Uma pressão inicial. E aí é que eu vejo um grande perigo, porque se o Banco Central errar o passo na administração do retorno às atividades normais no pós-crise, né? No pós-crise da doença, se houver algum erro na administração, eu temo realmente que os núcleos possam perder o controle na inflação, mas tomara que isso não aconteça, certo? Mas eu acho que a gente tem que ficar alerta, tem que ficar com isso no radar, tá? O cenário base continua sendo, na nossa visão, isso é uma opinião, tá? Não quer dizer que vai ser sacramentado ou que vai acontecer. Na nossa opinião, o cenário base é o seguinte: volta a economia, quando voltar, dá uma pressionada na inflação, pode talvez chegar a quase 2% durante um mês, e depois retrai pela, pela ociosidade da economia, certo? Mas a gente não sabe. Se cair para o outro lado do fio da navalha, pode ser que a inflação volte. Não sei, temos que observar, né? Mas não tem como negar que o único setor onde houve movimentação na economia teve inflação. Então eu acho que temos que ficar com os dois pés atrás. Aí tem uma matéria, gente, aqui, ó. Tesouro Direto. Taxas de títulos públicos recuam nesta terça-feira, 28 de abril, em meio à deflação. Olha, eu não acho que foi pela deflação, viu? Deflação 0,01, isso aí é muito pouco, tá? E tem inflação ali, certo? É que a maioria dos núcleos estão com deflação, então a questão alimentos não impactou. Ponto. É isso aí que aconteceu. O que eu vejo, pessoal, e aí é opinião, tá? E é opinião. O que eu vejo que levou as taxas dos títulos públicos recuarem, e eu vou mostrar a descida que está acontecendo para vocês, é o salvador da economia, Paulo Guedes. Eu acho que o mercado reagiu bem à intervenção Paulo Guedes para resolver, para acalmar os ânimos no mercado e resolver, de certa forma, no mercado, o estresse que está acontecendo no cenário político, que nós não vamos comentar, ok? Mas eu vejo isso. Foi o que o Paulo Guedes, foi o Paulo Guedes ali colocado, que ele é que vai continuar comandando a economia, etc, etc, etc. Bom, vamos comentar. Aí nós temos, por outro lado, um dado bem legal aqui, gente. Dívida federal cai 1,5% em março, diz Tesouro. Olha aí, gente, 1,55%. E a dívida pública imobiliária recuou 2,28%. Isso aí é sensacional. Então, por um lado, nós temos aí um rombo fiscal grande em 2020, de 500 bilhões de reais, nós já falamos isso no canal, e nós temos uma contração da dívida pública líquida, né? Então, isso é sensacional. É sensacional. Quer dizer que não está havendo assim uma deterioração, e aí quando a economia voltar e o dinheiro começar a girar novamente, e o ostracismo começar a sair da economia, o congelamento, né, sair do congelador, olha, eu vejo que a coisa pode continuar bem, hein? Isso aqui é altamente positivo. Num aspecto não tão positivo, nós temos aqui as falas do Mansueto no BR Investing, tá? Com déficit nominal de 12 a 13%.
Mas vamos aqui para... Eu vou deixar todos os links na descrição. Vamos aqui para a cereja do bolo, tá? Que é isto aqui, ó, gente. Demorei um pouquinho aí, peço escusas a vocês. Esse parágrafo aqui, gente. Segundo Mansueto, ó, a previsão é de que o país encerre o ano com um déficit primário próximo a 8% do PIB, enquanto a dívida pública bruta deverá ficar entre 85% e 90% do PIB, que é um número considerado elevado. Apesar disso, ele frisou que em 2021 a trajetória do ajuste fiscal será retomada, ou seja, gradativamente, esses 85% a 90% voltam a reduzir, como estava acontecendo. Com o cumprimento do teto de gastos, então vejam como isso aqui para a economia é simplesmente vital, vital. Se isso aqui for quebrado, pessoal, aí eu já não tenho mais certeza de nada. Quebrando o teto de gastos, acho até que possa haver calote. E o avanço das reformas estruturais no Congresso como administrativa e tributária, certo? Então, assim, apesar dos números não tão bons que o Mansueto mostra, a leitura é que o Brasil vai superar isso aí, certo? E, então o balanço é positivo. Então, dívida pública federal caindo, déficit fiscal aí intenso, violento, mas cumprindo o teto de gastos, em 2021 a situação volta a gradativamente reduzir o impacto da dívida pública sobre o PIB. Então isso aí é boa notícia, pessoal. Isso é uma boa notícia. Vamos ver o movimento do DI futuro no Tesouro Direto, pessoal. Olha só. Essas duas espicas aqui, vamos dizer assim, foram o auge da crise, o auge do temor, do receio com a doença, né? E aqui foi a saída do ministro da Justiça, certo? E aí a recuperação, voltando ao normal, acredito eu, pela ação Paulo Guedes, tá? O que a gente viu, assim, por exemplo, na terça-feira? Um derretimento do Day Futuro intenso. Ó. Isso aqui é o intraday da terça-feira. Esse gráficozinho menor eu acho mais fácil de visualizar o intraday, tá? Então, gente, o Tesouro aí ofereceu, eu acho que quem conseguiu comprar no dia 26 de abril, segunda-feira, comprou muito bem, certo? Comprar para ficar. A gente não sabe se não vão voltar a ocorrer espicas, né? E aí, por exemplo, se sai o Paulo Guedes, eu acho que a espica passa de 9,5, tá? Que mais aqui, gente? Então, quem comprou na segunda-feira, comprou bem. Quem conseguiu pegar ainda na terça-feira acima de 4,5 aqui nos IPCAs longos, eu acho que também comprou bem. Mas vejam, não está tão longe assim do 4,5, certo? E está bem longe ainda. Vamos ver se esse arquivo aqui. Por exemplo, isso aqui são as taxas no dia 20 de abril. Então, antes da saída do ministro da Justiça, tá? Será que a gente recupera isso aqui em 1, 2 semanas? Volta para essas taxas? Não sei. Mas é possível. Tá no cenário, certo? Então, gente, eu acho que ainda tem chance. 4,49 no IPCA com juros semestrais voltar para algo como 4,20. Quanto que está no 45? 4 e... Não, peraí, vamos ver o fechamento aqui, gente. Peraí. Aqui, esse sim é o fechamento, tá? Então, 4,45 para quem gosta do IPCA 35,45. Pode ser que esteja bom, hein? Dando um ganho na marcação a mercado, de repente, em 1, 2 semanas. Olha aqui, ó, se voltar para 4,17, é só ver a diferença de preço aqui para você ter uma noção do percentual que você poderá ganhar se esse movimento de fato acontecer. 3,5 no IPCA 26. Quem está comprando aí IPCA 26, acho que é uma boa, tá? 3,5. Se voltar para algo como 3%, vejam aí o ganho possível na marcação a mercado de 2.660 para 2.754. É um ganho percentual legal, né?
Bom, pessoal, temos mais uma coisa aqui para citar para vocês. Vamos ver aqui. Leilão de título público, gente. Aconteceu o leilão de título público na terça-feira, tá? 28 de abril. Temos aqui o resultado. Volume pequeno, tá? Total aí de 500 milhões de reais. Mas, olha aí, ó, prazo para 15 de maio de 2025. Isso aqui é NTNB, tá? Ou seja, Tesouro IPCA com juros semestral. NTNB normal, Tesouro IPCA com juros semestral. Então, olha aí, gente, o Tesouro Nacional, perdão, ofereceu 100 mil papéis nos prazos médio e médio-longo, digamos assim, e vendeu aí 100 mil, 90 mil dos 100 mil. Olha, legal. Então isso aí significa que o Tesouro ele está sabendo o apetite do mercado para qual papel. E surpreendente, aí vem o pessoal dizer que o Brasil está com dificuldade de arrolar dívida, que o Brasil está com dificuldade de colocar títulos no mercado mais longos. Mas olha aqui, pessoal, o 2055 foi o segundo papel que mais vendeu. Tá, um volume pequeno, ok, 200 milhões de reais. Mas vendeu. Vendeu mais que o 2030 e que o 2040. O 2040 aqui foi para constar, né? 500 papéis é para constar. O movimento de instituição financeira comprar 2 milhões de reais em IPCA 40 é só para dizer que não aconteceu, tá? É só para não escrever ali sem demanda. Mas olha, pessoal, surpreendente, hein? Será que é movimento de fundos de pensão? Será que outra leitura é o seguinte, né? Taxa de 4,5 nos IPCAs longos podem estar sendo lidas como muito atraentes, pessoal. Isso aí é muito interessante. Muito interessante. Temos que pensar por que os tubarões escolheram mais 2055 do que 2030 e 2040? Será que não está uma taxa bem interessante? 4,5, um pouquinho mais, ali um pouquinho menos? Temos que pensar nisso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que diz isso. Esse relatório aqui de leilão, acho que traduz bem essa informação. Tá aí, IPCA mais longo da curva. Acredito que o mercado esteja lendo um fechamento da curva, ou seja, as taxas voltarão a cair, tá? E eles compram mais curto prazo porque eles têm que vencer ali os seus compromissos, atender os clientes, né? Outra questão interessante, pessoal, é o seguinte. Aí também várias pessoas falando assim como se fosse o fim do mundo, né? O fato do Tesouro ter que colocar papéis mais curtos, especialmente nos prefixados, e até também aquele movimento de colocar um Tesouro Selic para 2 anos e meio também traduz isso, né? Reduzindo a duration da dívida pública de 4 anos e pouco para 3,8, certo? O que a gente. E tem uma entrevista do Campos Neto, presidente do Banco Central, falando que isso é o mais barato para o Tesouro, é o mais barato a ser feito. Então, assim, gente, não tem problema, tá? E a gente está vendo claramente que, assim, tá, o volume aqui foi pequeno, 500 milhões de reais, mas a gente viu no outro vídeo que eu comento o leilão dos prefixados na semana passada, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos que o Tesouro estava oferecendo 2 milhões em cada prazo, 2 milhões de papéis, e vendeu quase tudo. Tá? Só o 2022, né, que não vendeu tudo, mas vendeu 70%, vendeu muito bem. Só não vendeu 100%. Mas o prazo mais curto e mais longo vendeu 100% dos prefixados. Então, o que eu estou vendo nos leilões? Tá? Eu vejo o seguinte, o mercado institucional não está desprezando as NTNBs, pelo contrário, tá comprando o que é ofertado, tá? Não está desprezando o Tesouro Selic, está comprando menos, tá? Não são mais 10 bilhões por leilão, são 5 bilhões, mas eu acho que o Tesouro está dando uma testada para ver o apetite do mercado nos prefixados e está absorvendo, porque o volume foi bem mais intenso nos prefixados da semana passada do que no começo do ano. Então, de repente, essa vai ser a nova equação nos leilões de títulos públicos. Vão ficar papéis prefixados de curto prazo com um volume financeiro maior, mas
as compras ainda vão ser bem diversificadas, porque o mercado está comprando ITNB, o mercado está comprando LFT e está comprando mais pré-fixado, tá? Agora, se eu, pessoa física, eu sou só pessoa física, certo? Se eu acho que nós, pessoas físicas, devemos entrar em pré-fixado, tendo isso aqui no radar, eu não consigo, certo? Se eu viesse aqui no canal e dissesse para vocês, olha, eu estou comprando pré-fixado, eu não estaria sendo verdadeiro com vocês, tá? O que eu estou comprando? Minha leitura. A crise não acabou ainda, certo? O mercado financeiro pode estar reagindo muito bem e tal, por ações responsáveis na área econômica, ok, perfeito. Tá? A gente sabe que a crise política está intensa, então poderá haver espicas futuras. As espicas que eu digo é isso aqui, tá, gente? Essa alta súbita que vai e volta em praticamente 1, 2, 3 dias. Quer dizer, momentos irracionais do mercado, certo? Momentos de disfuncionalidade do mercado, momentos de ineficiência do mercado. Então isso pode acontecer no futuro, a crise não acabou, certo? E a minha visão para a crise continua sendo a mesma que eu já falei para vocês. Papéis que pagam fluxo de caixa, na minha visão, isso é opinião, tá, pessoal? Não é recomendação. Na minha visão, são a bola da vez. Então, tesouros IPCAs com juros semestrais adequados ao seu prazo. Tesouro pré-fixado com juros semestral, olha aí, ó, ele teve acima de 8%, né, mais cedo, na segunda-feira e tal. Então, para quem quer especular, quer ganhar na marcação a mercado, dá para fazer, mas assim, como é que eu vou abordar isso para vocês se eu não me sinto tranquilo de fazer, né? E eu não estou fazendo. Se chegar a 10% aqui, eu vou pensar na possibilidade desse papel, porque me incomoda muito o fato dele não ter o principal remunerado pela inflação, e os tesouros IPCAs têm, tá? Então, pessoal, momento de crise, continuo vendo como muito bom. Uma pergunta aí que teve na sessão de comentários que eu ainda não abordei, acho que eu vou ver mais profundamente no Tesouro Talks, mas já fiz uma pesquisazinha a respeito sobre o IOF, né? Porque quem comprar Tesouro IPCA com juros semestral agora e, por exemplo, comprar o dia no ímpar, que é o Tesouro IPCA 55, agora, 15 de maio, agora, menos de um mês, ele vai pagar os juros, e vai pagar o juro inteiro, do semestre inteiro, tá, gente? Então, olha aí, ó. Quer dizer, você pode comprar na véspera, 4 dias antes do dia 15 de maio, o Tesouro Direto vai tirar o papel e depois ele volta, tá? Então, não se assustem. Mas vai ter pergunta no comentário. Meu Deus, o Tesouro Direto tirou o 55. Não, ele é operacional. Ele tira antes para acertar o pagamento e tal, e depois ele volta. Então, gente, menos de um mês vai pagar inteiro. Você pode comprar na véspera dessa retirada. Então, pode comprar 5, 6 dias antes do dia 15 de maio. Pode comprar aí, sei lá, dia 9, 10 de maio. Pode ir lá comprar. Você vai receber o juro integral, tá? E aí, isso aí vai pagar IOF, tá? Eu estava revisando realmente uma pergunta muito apropriada, né? Eu estava revisando assim, o fato gerador do IOF é o resgate do título e não o pagamento de juros. Então, eu acredito que não, tá? Pelo que está na lei, o fato gerador desse imposto sobre operação financeira no Tesouro Direto, o fato gerador é o resgate do título em menos de 30 dias. Tanto que tem a alíquota regressiva entre 1 e 30 dias. Não é pagamento de juros. Pagamento de juros, sim, entra na alíquota máxima do imposto de renda. Mas IOF não é fato gerador. Então, a princípio, não paga. Tá, pessoal? Olha, bastante coisa, um vídeo longo aí. Mas a gente tem que abordar todos esses itens aí. Eu acho muito importante. Eu acho que tem notícias boas, tem notícias ruins. A crise está em andamento ainda. A minha posição pessoal é papéis que gerem fluxo de caixa, certo? Porque numa eventualidade da crise se estender além do esperado, você vai ter aquele papel te gerando um fluxo. Isso é muito importante, muito bom. Mantém o teu emocional muito mais estabilizado
mesmo se as taxas baterem em 5%, que conforme eu estava assim um pouco pessimista e posso até dizer assustado, no vídeo que eu gravei para vocês, que eu publiquei dia 26 de abril, mas não está se confirmando o que eu falei ali, né? Então, né, aquele susto ali, eu acho que foi mais susto mesmo, tá? Acho que a intervenção Paulo Guedes é o que está salvando o mercado por enquanto. Mas as taxas continuam interessantes e as taxas não voltaram ainda aos níveis pré-saída do ministro da Justiça, do ex-ministro da Justiça. Então esses níveis aqui ainda não aconteceram. Podem acontecer? Podem acontecer, tá? Vamos ter que aguardar. Talvez seja oportunidade para ganhar na marcação do mercado, talvez ainda seja, tá? Mas a gente é naquelas, né? Tem que ir com o pé no acelerador muito levezinho, tá, gente? Muito de levezinho. Por quê? Porque pode acontecer um evento inesperado a qualquer momento, gerando esse tipo de coisa aqui, e aí você fica sem caixa, sem mate na cuia, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, você fica sem artilharia, se você fala em termos de sniper, né? Você fica sem munição para continuar enfrentando a guerra. Então, tem que ir com o pé muito de leve no acelerador, porque não está descartado de acontecerem eventos aí irracionais no mercado nos próximos tempos, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.